Olá, meu nome é Danton. Olá, meu nome é Dianes. Vamos apresentar agora o trabalho desenvolvido para a matéria de algoritmo e estrutura de dados. A nossa definição dos canos ficou no formato de uma string, com uma letra representando o tipo do cano, o segundo caractere representando a direção que ela está virada, e o último caractere representando se está cheio ou se está vazio. O F significa o cano final, a posição 1 significa virado para cima, o L significa o cano curvado, o R o cano reto e o T o cano em formato de T. Bem, já no nosso arquivo de texto não é necessário informarmos se o cano está cheio ou não, já que a gente realiza, a partir do momento que o usuário insere no sistema esses dados, uma atualização dos canos, onde já vai cobrir a possibilidade de o cano estiver cheio ou não. Aqui no arquivo, a única coisa que a gente vai precisar se preocupar é qual é o tipo de cano e qual é a direção que ele vai estar assumindo. Por exemplo, aqui o primeiro segmento em vermelho vai assumir a primeira linha da nossa JTable. O segmento em verde vai assumir a segunda linha da JTable e o segmento em azul escuro vai assumir a terceira linha da JTable. Na parte da abertura dos arquivos, ao clicar no botão Abrir Puzzle, você pode selecionar qual é o arquivo de texto que você deseja abrir. Depois que abrir ele, a JTable vai ser formatada, convertendo o arquivo texto para a estrutura dos objetos que a gente criou. Então, a gente criou uma classe para cada cano e tipo dele. Então, nesse exemplo, no cano curvado, a gente define o status, a direção e a imagem dele cheio e vazio. Na parte da atualização dos canos, o cano do meio ele vai sempre verter água, mas para nossa estrutura de atualização dos canos, nessa imagem inicial dele, ele não vai encher o cano de cima, porque essa posição é inválida, então a gente não preenche posições inválidas. Fora isso, para a gente conseguir encher, a gente tem um for que vai executar 9 vezes para garantir que vai verter água em todos os canos. A validação que a gente fez nesse exemplo do D1, ele vai verificar se é um L, que é o caso, e se ele está na direção 3. Se ele não estiver na direção 3, ele vai setar o status do D1 para vazio. Agora, se ele estiver na direção 3, ele vai verificar se o cano vizinho está conectado com o D5 e se ele está cheio. Então, já para a parte de geração de sucessores, é relativamente simples a metodologia que foi utilizada, já que há necessidade então de gerar 4 sucessores para cada cano, ou seja, todas as 4 direções possíveis para todos os 9 canos. Os nossos sucessores funcionam da seguinte maneira: a partir do momento que a gente cria uma visualização para o usuário dentro do sistema, na primeira criação dos sucessores, a gente já realiza então o preenchimento do cano através do método atualiza canos, onde vai fazer a água fluir para criar a visualização inicial para o usuário. Já quando ele clica na profundidade ou largura para executar a busca, a sucessão de canos é criada da seguinte forma: nós criamos um novo estado, só que esse novo estado a gente sempre define qual é o próximo cano que deve ser visitado, que seria qual é o próximo cano que deve ser gerado os sucessores. Por exemplo, no cano 1, que estamos tratando agora como se fosse um L, quando ele passasse executando nos nossos sucessores, ele iria criar um sucessor onde não iria girar nenhum cano da nossa estrutura, pois há a chance de não girando nenhum cano estar certo, pois o próximo cano pode ter que girar, mas o cano que estamos agora não seria necessário. Então ele pode não girar. Do mesmo modo, ele pode pegar o cano atual, girar ele uma vez. Já um outro sucessor vai pegar esse cano e girar duas vezes. E o último sucessor, que seria o quarto, iria pegar esse cano e girar três vezes. Ou seja, a gente iria cobrir todas as possibilidades no caso, as 4 posições possíveis deste cano, e ia realizar a mesma operação para os 9 canos, gerando então todas as possibilidades possíveis de formatos desse puzzle, criados pelo usuário, claro. E então a gente teria a possibilidade de alcançar o resultado em até uma profundidade de 9, tanto para a largura quanto para a profundidade, chegando então na nossa solução.